Então me fala, eu vou entender um pouco da tua empresa Uhum. para eu poder mostrar qual o produto que eu acho que faz sentido. E se faz sentido, né? Então me conta quem que faz parte da empresa, quem vocês atendem, o perfil e o que que vocês oferecem. Tá, legal. E já Zé, fala o nome da empresa também, porque daí eu ponho na matéria. isso. Bom, Zé, a gente já se conhece de longa data, né? Meu nome é Arthur, né? Sou sócio proprietário da Retemax. Retemax é uma empresa de consultoria em gestão empresarial e também temos alguns produtos de tecnologia como sistema, né? Voltado principalmente à inteligência artificial. Então a gente caminha por esses dois âmbitos, né? Então, a parte mais de consultoria, a gente fala da gestão voltada a 3 pontos, né? Gestão organizacional, que é quando a empresa ela já cresceu, só que está totalmente desorganizada. As pessoas nos lugares errados, não consegue fazer gestão de clientes, né? Não consegue trabalhar a carteira de clientes, né? Então a gente entra com essa frente quando a empresa já está um pouquinho maior, né? Então ela já passou ali da sobrevivência e está mais ali uma construção de liderança, mais de organização de processos, Qual né? que é a quantidade de funcionários, mais ou menos, que vocês começam a trabalhar? Que A você acha partir que a de, empresa cresceu? a partir de 10. A partir de 10 funcionários, A partir de colaboradores. 10, né? A gente já tem um case muito legal com um cliente nosso que ele tinha 10 colaboradores, né? E tem um agora que tem 60, né? Então, também estamos tendo um case muito legal. Temos um case também muito bom de uma empresa aqui que tem 200. Então, a partir de 10, assim, que ele consegue já ter aqueles problemas de delegar, aí ele é muito centralizador e não consegue passar isso adiante. Então, a gente constrói e molda a cultura da empresa para que o dono ele possa entrar mais ali no tático e estratégico. A gente fala muito Então, de lançar. é para aquele cliente que é empreendedor, que começou o negócio dele, que passou por todas as funções, que ele fez de tudo, desde o atendimento, da entrega, do financeiro, da administração, e aí ele vai começando a ficar cheio de serviço, ele vai botando pessoas para fazer, mas como ele tem o vício, vamos dizer, de fazer tudo e achar que só ele sabe fazer, ele acaba não delegando tanto e se sobrecarregando, e a empresa trava, é isso? Perfeito, Zé. Exatamente isso. Exatamente isso. É aí que a gente entra com essa consultoria em gestão organizacional, né? Que é muito da minha formação, né? Eu sou engenheiro de produção e um dos pilares da engenharia de produção é a engenharia organizacional, né? A gente organizar os processos e os indicadores da empresa para que a empresa ela dependa menos de um gargalo, porque o dono se torna o gargalo, né? Aquela parte que interrompe, né? As coisas fluírem. Então, essa é uma prestação de serviço que a gente faz, né? Sobre gestão. A outra é bastante focada na gestão financeira das empresas, E é né? super importante também. Cara, aqui eu te falo, Zé, que é o grande calcanhar de Aquiles das empresas brasileiras, né? Elas. Só voltando um pouquinho antes, só para ver se é isso Perfeito? mesmo, é quando o proprietário, o dono, né, que é o empreendedor, ele começa seu negócio e ele começa a fazer sucesso, é porque ele é bom no que ele faz. Só que como ele começa a fazer muitas funções, aí de repente ele sai do que ele faz de melhor para fazer coisa que ele não faz de melhor. Aí o negócio começa a pegar também. É mais ou menos por aí também? Perfeito, Zé. É exatamente isso. É exatamente isso que acaba acontecendo, né? Se sobrecarrega e às vezes não sabe, poxa, as outras pessoas não consegui. A gente fala muito que existe hoje nas empresas buraco tático. O que é buraco tático? O dono ele cria a empresa dele, então tem essa parte operacional de entregar, de vender, né, que é operacional. Acima disso é o tático, que a gente pode chamar também de administrativo, que é acompanhar as ações, as pessoas, as coordenações, as entregas, né? E acima disso é o estratégico. O que é o estratégico? É quando o dono ele consegue direcionar a empresa para as próximas etapas e conseguir pensar em médio e longo prazo, Ele né? consegue sair de dentro da empresa, olhar a empresa do lado de fora, ver o mercado e fazer as projeções para os anos seguintes. Exatamente, Zé. Exatamente essa é a pegada, né? Que a E gente às vezes tem. o cara fica tão envolvido no trabalho, no dia a dia, que ele vive o dia a dia, mas não consegue viver os dias que vão vir, né? Uhum, exatamente. Não consegue, por exemplo, ver que, na realidade, o modelo de negócios dele tá ao fracasso, porque tá vindo uma modernização que pode vir atrapalhar, né?
uma nova lei que pode prejudicar, alguma coisa do tipo, ele não consegue ver isso, né? Porque ele está muito preso ali na operação. Só que aí o buraco tá que eu estou te falando é o seguinte, são as lideranças, né? Porque você tem que ter pessoas capacitadas para coordenar os trabalhos, para que aí você consiga subir. Então ninguém fala muito, pô, cara, não tem que ter as pessoas lá, cara. Então você tem que ficar maluco em ter pessoas, né? E pessoas melhores do que o próprio empreendedor, né? Aí isso daí é indubitável, né? Não pode o dono não pode ser um rockstar protagonista para não pensar que ele tem que ter pessoas muito melhores do que ele na operação para que ele possa crescer. Então tem que ter pessoas melhores. Isso Arthur, também. voltando um pouquinho na parte financeira, que é um ponto fundamental, né? É o calcanhar de Aquiles que fala, o calcanhar, né? Aham. O que eu vejo muito nas pequenas e médias empresas é o proprietário, o empreendedor, misturar o CPF com o CNPJ. E ele achar que o CNPJ é a vida particular dele. E aí mistura tudo como é que você vê isso? Isso é muito comum, né? Então, por exemplo, tem clientes nossos, por exemplo, assim, que pagam a escola do filho com dinheiro da empresa, diretamente da empresa. E tem uma pessoa da empresa que está fazendo esse pagamento. Então mistura muito, né? Então não tem clareza exatamente do que é a pessoa, do que é a empresa. Isso também é um questionamento organizacional. É financeiro, mas também é organizacional. Porque, cara, o Arthur é uma pessoa, a Retemax é outra pessoa, é uma entidade, né? Então tem que saber separar o dinheiro de cada um, né? Não pode misturar isso daí. Até E aí, porque, desculpa te cortar, até porque você faz o seu prolabore, você faz o seu pagamento e dali você vai viver. Você não pode ficar, como é que fala? Sangrando a empresa nas suas necessidades pessoais, né? isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Então, a empresa fatura 700 mil, 800 mil, o dono tá tirando 100 mil, 150 mil, 200 mil. Aí, aí depois ele fala assim, pô, tô sem caixa. Eu falei, cara, O dono da van, o velho da van, ele fala empresa rica, o dono pobre, né? é, é porque na realidade a ideia de ter empresas é você poder construir mais liberdade, né? Só que ao mesmo tempo você tem que construir a perenidade, né? Então, para o seu negócio ser perene, né, sustentável, o negócio tem que ser mais rico que o dono. Porque aí, beleza, você sai um pouco menos, só que seu negócio está lá sustentando a sua vida, né? Então, então isso é importante, né? Ter essa reflexão. E adentrando mais a fundo, Zé, tem várias estratégias de fluxo de caixa que os donos não entendem, né? Dos pagamentos a serem a acertarem, né, esse fluxo que acaba acontecendo. Muitas das vezes a pessoa sempre está no negativo e recebe do nada um dia muita grana, não consegue controlar essa previsibilidade. A pessoa não consegue entender sobre precificação. Então, será que meu produto ele está precificado da forma correta? Então tem que ter um estudo sobre isso, né, para que tenha indicadores assertivos e principalmente aí um demonstrativo de resultado de exercício gerencial, não contábil. Aqui a gente não entra no âmbito de contabilidade, a gente não é contabilidade, a gente é gestão, né? Então a gente ajuda o empresário no gerenciamento, né? E No também, gerencial. e também fazer ele saber trabalhar nas empresas que têm a sazonalidade, né? Que é bem complexo. Às vezes tem Exatamente. muito dinheiro, às vezes não tem dinheiro. E o seu passivo ali, seu custo mensal, ele é fixo, né? Exatamente, né? Então não entende a diferença de custos e despesas, né, que é muito importante entender, né? Então, o custo está diretamente ligado à operação e crescimento, a despesa está ali sustentar, né? Então, a despesa dá para cortar, geralmente o custo você não consegue cortar. E aí também entender o que é alavancagem, né? Que muitas das vezes você vai consumir o seu caixa para poder crescer, e aí a pessoa vai, pô, eu tô perdendo grana. Eu falo, cara, mas você está crescendo, você aumentou de equipe, você tá com uma estrutura nova, você comprou novos computadores, você está crescendo, então você consome caixa, né? Então, às vezes o empresário não consegue ver isso, né? Porque na realidade é muito misturado, né? Então tem que dar clareza, né?
E também ele fazendo todos os papéis, ele não tem muito tempo para enxergar isso, né? Porque ele tem que bater o escanteio, correr para a área, cabecear, defender, e fica complicado, né? Perfeito, é exatamente isso, né? E a gente sabe, né? E muitas das vezes o empresário vai continuar fazendo bastante disso. É um sonho falar assim, cara, não vai existir o operacional. Você está enganado, você vai ter que colocar a mão na graxa também, de vez em quando, né? Então, é necessário fazer isso até para você poder ter um cenário, né? Um território ali, né? O Arthur, você falou que começa a trabalhar com empresas a partir de 10 colaboradores, mas é aquela empresa que está se viabilizando, que vai entrar no mercado, e eu vejo um erro muito comum de vários empresários, que ele acha que ele vai montar um negócio, ele investe tudo no negócio, mas ele não deixa um caixa para 3, 4, 5, 6 meses, ou até um ano, né, porque ele acha que ele já vai fazer e já começa a vender, e depois ele Uhum. começa a se frustrar porque não tem o fluxo de caixa, e aí ele já investiu tudo no negócio, né? Vocês orientam nisso também ou só pega a empresa andando? Isso, né? Então, é só terminar de explicar um pouquinho ali, porque tem um produto só para isso. Tá. Tem um produto só para isso, né? Então, esse aqui é mais uma consultoria, né? De gestão organizacional que eu te falei, gestão financeira e gestão de performance, que é vendas, né? É vendas, né? Então a gente foca bastante em vendas, ali que é a terceira etapa, né? De construção de setor comercial, né? De fazer a empresa crescer, né? Então, gestão organizacional, papéis, organização geral, segundo financeiro e terceiro performance, que a gente fala que é vendas, tá? Então, esses são os primeiros pilares da Retemax que são voltados à consultoria. O segundo pilar nosso é a inteligência artificial, né? Então a gente constrói agentes de inteligência artificial para ajudar em tudo isso que eu falei anteriormente, né? Então, agente de IA para te ajudar na operação, agente de IA de te ajudar no atendimento, agente de IA para te ajudar no financeiro. Vocês personalizam conforme a necessidade da pessoa para fazer a IA trabalhar e dar uma otimização melhor no negócio. Exatamente. Exatamente. Então, tem esse pilar da tecnologia de IA ajudar a operação. Então, a parte da IA, ela ajuda esses primeiros pilares que eu comentei, que é a consultoria, certo? Certo. E aí, bom, então IA, a gente tem um sistema próprio chamado DNA, onde que a gente consegue construir os agentes de inteligência artificial para ajudarem na operação. Então a gente facilita isso e a gente presta esse serviço ajudando, né? Então é um sistema como serviço, né? Que a gente fala, que a gente tem essa parte. E aí o terceiro pilar da Retemax, né, o Zé, é justamente a educação empresarial, que você comentou, né? Por isso que a gente dá treinamento, né? Então a gente tem essa parte de treinamento que é mais um geral, né? Então a gente dá treinamento nas empresas, a Eu gente tem posso contratar a Rentemax para uma coisa pontual. Eu estou aqui com uma dor aqui e eu preciso resolver isso. Então eu venho, contrato vocês, vocês vão lá e resolvem aquilo pontualmente, é isso. isso, perfeitamente, é exatamente esse terceiro pilar que é um pilar educacional. Por isso que a gente está muito conectado, a gente tem uma plataforma de conteúdo, nós temos esses treinamentos que a gente chama de trilha de aprendizados, né? A gente tem algumas imersões, que até eu estou usando a camiseta aqui do workshop que a gente fez, chamado Código Tático, que a gente treinou líderes, né? Então a gente faz também isso daí. Então é um complemento, né? Então conforme a pessoa ganha maturidade, ela entende que ela precisa de ferramentas para poder crescer. E é isso, a gente, Então ela vamos fazer uma analogia aqui com a medicina. Se o paciente tem pressão alta, ele sabe que tem pressão alta e a pressão dele está descontrolada, ele pode contratar a Rentemax para aquela coisa específica, para cuidar daquele problema específico, aquela dor específica. É isso. pode sim. Tá. E quando ele está passando mal, mas não sabe exatamente o que é, ele pode contratar uma consultoria, um médico, para entender quais são as dores, as doenças que ele tem, para poder ter o remédio certo, é isso? Putz, perfeito, Zé. Perfeito. Entendeu o jogo? Você já pode vender a gente agora. Eu Você sou já tá, vendedor, né? tá contratado já como vendedor da empresa, né? Seu comissionamento é X, seu fixo é PJ Y. ou CLT? Cara, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você pode ser o que você quiser dentro da empresa, né? A gente se alinha. Mas, ô Zé, a gente começou a empresa aqui, a Retemax, muito contratando parceiros, né? PJ e tudo mais, Aham. né? Só que conforme a gente foi crescendo, hoje todo mundo na nossa equipe é CLT.
né? Então a gente vem com uma vertente diferente assim do mercado, né? Geralmente as pessoas têm que contratar. Parece, e você vai me confirmar isso, que os jovens hoje, a geração Z, não é muito afeita à CLT, né? Porque ela tem uma imagem da CLT como uma submissão, como cumprimento de horário, como cargas excessivas e tudo mais. E esquece as benesses que o CLT tem como segurança, seguro-emprego, INSS e tudo mais. Apesar que eu não sei se lá na frente o INSS vai aguentar, porque cada vez paga-se menos e cada vez a população envelhece mais e usa mais o dinheiro do INSS. E também a má administração que tem. Não sei se vai ter aposentadoria para o futuro. E com essa história da geração Z não querer CLT, né, como é que você vê isso? É, hoje, cada vez mais a mão de obra é uma complexidade muito grande para toda a empresa. Eu estou precisando de mão de obra, você está precisando de mão de obra, todo mundo está precisando, e isso é muito difícil, né? É uma complexidade geral, né? O jovem, ele realmente, vamos dizer que ele está mais rebelde, né? Então ele não quer ter subordinação, ele quer fazer as coisas da forma dele, né? E na realidade, por isso que eu acredito fielmente que toda empresa se torna uma empresa de educação e você se tornou um professor, me torna um professor, então a gente tem que começar a educar a importância dessas coisas e na realidade as regras e leis existem na realidade por benefício de todos nós, né? É um cumprimento, é uma é uma são regras, né? É o estilo, né? O estilo é esse, né? A gente pode também fugir muito dessa questão, né? Não, se existe, porque tem seu ônus Fundamento, e né? seus bônus, né? Tem, cara, tem, mas assim, na realidade, o que o jovem ele quer? Ele não quer acordar cedo, ele quer fazer da forma dele, ele quer entregar sem prazo, ele quer que ele seja o Ele quer dono os das coisas. benefícios, mas não quer. Cara, então, na realidade, por isso que a gente luta bastante. E é complexo, assim, essa questão da contratação, sabe? Zé, eu não falo que é um problema. Então, por isso que tem que deixar tudo muito claro. E aí, por isso que a gente ajuda o empresário a deixar essas coisas claras, inclusive na E eu acho contratação. também, Arthur, eu queria colocar um outro assunto aqui, ver teu pensamento, porque eu acho que isso é Uhum. importante para os empresários, até para eles terem uma noção, que quando ele tem um funcionário na CLT e ele não estimula esse funcionário, ele não faz o funcionário ter a cultura da empresa, ele não faz um plano para que o cara possa crescer dentro da empresa. Esse cara vai trabalhar para ele no CLT e vai trabalhar dentro do horário dele para os outros fazendo freela, né? E aí ele vai ter um prejuízo grande, porque um vai enganar o outro, né? Ele acha que o cara está lá à disposição dele fazendo as coisas, ou ele vai ter que ficar um sargentão lá no pé do cara para ficar cobrando e tudo mais. Como é que você vê isso? Olha só, por isso que eu falo que a gente tem que construir um jardim muito chamativo e Muito elegante, florido, muito florido. muito florido, né, cara? Então, porque qual que é a ideia desse jardim, né? Por isso que tem que ter manual de convivência das pessoas, por isso que tem que deixar muito claro na contratação as perguntas que são necessárias e importantes para contratar as pessoas, as regras da casa e o estilo de como que funciona a empresa, tem que deixar isso tudo muito claro para errar menos na contratação. A gente comprou uma empresa que, cara, rescisão, eles estavam pagando 300 mil por ano, só em rescisão. Foi, Você cara, estava quanto que contratando é? errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Aí você fala assim, Arthur, é fácil você contratar. Você tem uma empresa legal, que faz coisa legal, que faz dinâmica. Eu falei, cara, você pode hoje ter um supermercado e ele ser uma boa empresa. Ele ser uma boa empresa, né? Eu Então, acho que tem que ter uma contratação e alinhar as expectativas com o novo colaborador e ele saber exatamente o que você quer dele, você saber o que ele pode entregar, né, ter clareza nisso, para não ficar uma coisa meio dúbia, né? O cara não pode entrar ficar e show. nem saber o que está fazendo, mas aí precisa ter trabalho na cabeça do proprietário também, porque ele que tem que ter clareza. Começa por aí, né? Hoje o mundo tem muita informação, né, Zé? Hoje, com o celular na mão e a internet e tudo mais, né, a gente consegue ver que as informações estão aí. Antigamente não era assim, né? A gente até gravou um podcast, né, Zé? Lembra que a gente falou? Se você, cara, na Sim. minha época não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Pô, você tem uma plataforma aqui própria sua, né, Zé? Com um aplicativo próprio, tudo seu.
não era assim antigamente. As pessoas tinham que correr atrás. Hoje tem muita informação, a pessoa nem corre mais atrás de nada. Então, aí. Você sabe que essa história é antiga que eu vou te contar. Eu fui numa fazenda na São Francisco, da Beth Coelho, há muito tempo atrás. E um dos passeios lá que as pessoas mais queriam fazer era um passeio às 4 horas da manhã, que era tirar leite da vaca. Que as crianças iam, porque eles não sabiam que o leite saía da vaca. Esses clientes que iam lá achavam que o leite é da caixinha do supermercado lá. Não sabia que tem que tirar o leite, que não sei o quê. Né, que leite não dá vaca. A vaca não dá leite, você tem que ir lá e tirar o leite dela, né? Então, essa juventude de hoje está acostumada com tudo pronto, mas às vezes nem sabe de onde vem. Né? Então, acho que é um pouco disso, né, nessa analogia que eu estou fazendo aí, o cara ter conhecimento das coisas, para poder dar uma entrega mais eficaz, né? O que você acha? Com certeza, né? Na realidade, o que acaba acontecendo é que tem muita informação, as pessoas ficam perdidas e por isso que a gente tem que ser um farol para elas, né, Zé? Você é um farol para a comunicação, você é um farol que direciona, né, as empresas, os empresários, né? Você é isso há muito tempo, né? Você consegue. Por isso que tem que buscar mentoria. Tem que ter um mentor, cara. A gente tem que ter um mentor. Eu tenho um mentor, é legal você também ter um, ou você se tornar meu mentor, né, Zé? Então tem que ter tudo isso porque. Aquele que tem o domínio de um assunto ou de vários assuntos a mais do que o outro, ele pode mentorar o outro, porque ele já passou por aquilo, ele já teve a experiência, né? Não que a pessoa mentorada vai fazer tudo que a pessoa vai fazer, mas ele vai usar daquela experiência para tomar as decisões mais assertivas, né? Sim, com certeza. É bem essa pegada. E agora vamos para a parte que interessa. Eu consigo contratar a Rentemax, não é caro? Ou o que é caro? Né? O que é caro hoje? Caro é aquilo que não dá resultado. Você paga R$ 1 e não deu resultado, é caro, né? Ah, sim, isso aí é caro pra Vocês caramba, cobram um né? valor fixo? Vocês cobram um percentual? Como é que funciona? Então, bom, a gente desenvolve um projeto, né? Então, isso daí por isso que o diagnóstico a gente acaba muitas das vezes até entregando de graça, né? Pelo que a gente tem, então a gente tem que ter esse diagnóstico, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essas reuniões com o empresário para poder entender. É a mesma coisa assim, uma empresária, ela mandou WhatsApp, ela mandou um monte de WhatsApp, eu respondi, ela falou, não, acredito que esse produto nosso pode ser mais direcionado. E a gente foi fazer uma reunião com ela. Falei, cara, ó, você tinha me passado isso, mas você precisa disso daqui. Então, aí, por isso que tem que encontrar, e por isso que a Tem gente que entrega entender, projeto. né? Não adianta a pessoa vir com ela já vem com a receita pronta, né? Às vezes pode estar Não. errado. E exatamente esse caso que aconteceu. Eu fui conversar com ela e falei assim, cara, ó, pelo que eu conversei agora com você nessa reunião, você precisa de outra coisa. E eu consigo te ajudar também nessa outra coisa. E aí montei um projeto para ela, porque o projeto ele tem que tem etapas, entendeu, Zé? Então, a etapa um tem essa entrega, a etapa 2 tem essa entrega, a etapa 3 tem essa entrega. Aí a gente é um projeto que é X, e eu divido pela quantidade de meses que vai ser esse Então projeto. você Fica precifica bom. conforme a entrega, então, Exatamente. Né? né? Então, aí, por exemplo, vamos dizer que um projeto de 50 mil, um exemplo, 40 mil, 48 mil, 10 mil, 5 mil. A gente pega, divide pela quantidade de meses que vai estar vigente e fica de boa no bolso. Tá, Isso a Arthur, galera nunca pode falar que a gente que é caro, não tem isso. E com quanto tempo o empresário, o empreendedor começa a ver as mudanças se ele começar a aplicar o que vocês estão falando para ele? Olha só, isso é um questionamento que as pessoas fazem bastante, Acho Zé. que é o primeiro questionamento, é É o quanto primeiro e quando vai dar questionamento. Quanto resultado? tempo você vai, né? Então, porque eu preciso saber, né? Então, ó, vamos lá. Eu peso É, 200 quilos, quero emagrecer, quanto que eu tenho que pagar e quanto que eu estou magrinho? olha só, a gente tem um case agora de uma empresa de 47 anos aqui do nosso estado, que eles estavam bem alinhados à maturidade, colocaram outras pessoas também no projeto. Não foi só o dono, não, o projeto é meu que vou participar. Cara, ele colocou os 3 gerentes dele para conversar e tudo mais. Quando eu passei a primeira entrega, que foi a partir do primeiro mês, certo? Fiz a primeira entrega para eles, cara, eles começaram a já ter resultado.
porque eles começaram a já colocar em prática naquele momento, e eu até falei assim pro empresário, falei assim, cara, isso daqui é uma coisa rara, porque geralmente vai ser 2 meses, 3 meses, assim, até para vocês poderem entender, mas vocês se comprometeram muito, cara. Eu falei, vocês se comprometeram muito desde o começo. Foi uma cobrança saudável dos dois lados. Eu cobrava vocês, vocês me cobravam, né? Então Houve criou esse, interesse, né? houve interesse. Então eu fui com os meus 100% e você veio com o seu 100%. E aí com isso a gente teve 100% do projeto. Então eu já estou muito feliz. E até o empresário falou assim, cara, se você são 6 meses que a gente fechou lá com ele, né? Então, se você finalizasse hoje, depois do primeiro mês, eu já estaria satisfeito, né? Então, Maravilha. teve esse case, né? Mas, ó, tem empresa que tá 2 anos com a gente já deu resultado para eles continuam indo com a gente. Ah, não, cara, vamos continuar. E você elabora um outro projeto que a gente continua. Eu adoro ter vocês, porque a gente consegue. Inclusive, eu fui para um cliente ontem em Sidrolândia, e o caso é esse. Eles estão no terceiro ano com a gente, né, de consultoria. Eu falei assim, cara, eu gosto muito, você sempre entregam coisas, vocês me cobram, eu me sinto mais produtivo, minha equipe tá muito mais produtiva, né? Vocês fazem esse trabalho Tem um muito perfil de personalizado. empresa que vocês atendem, assim, de segmento do mercado, ou pode ser todos? Como é que é? Ó, Zé, a gente tem experiência em quase todos, mas assim, vou falar casos que, cara, a gente tá muito, muito afiado, né? Varejo e prestação de serviço, assim, varejo que eu falo é venda de produto, né? A gente está muito afiado mesmo. Prestação de serviço, por exemplo, advocacia, médico, né? A gente já está muito, muito, muito afiado, né? Aí só assim, Arthur, qual que é um difícil, assim, para vocês, mas que vocês conseguem entender? Cara, a alimentação é um pouco mais complexo, né? A alimentação é um pouco mais complexo ali pelo estilo, né, do que é o modelo de negócios, né? Mas a gente tem cases bons também lá, mas eu acredito que demora mais tempo, porque o empresário às vezes ele quer estar no balcão. Ele fala assim, não, cara, eu preciso estar aqui no balcão, aqui atendendo e tal. Eu falei, não, pô, você tem que estar, mas aqui é a nossa reunião e essa entrega você tem que estar aqui. Eu falei, pô, mas você não consegue fazer essa reunião aqui no balcão, eu atendendo? Eu falei, cara, Não dá, né? não dá, cara, você precisa de atenção máxima ali, né? Então isso se torna um problema, né, Zé? Tá certo. Então, vamos deixar seus contatos aí, para quem Legal. tiver interesse de conhecer a Rentemax e usar o serviço de vocês. Isso, se você procurar em qualquer rede social, Retemax, Retenmax, qualquer uma, Pinterest, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, você vai achar a gente. O site, inclusive, é retemax.com.br. Em todo lugar você vai ver a gente, né? Inclusive aqui na nossa cidade a gente tem alguns outdoors também em alguns lugares, então a gente está presente em tudo, né? Em rede social em si, né? @retemax em qualquer lugar. É Nós só ficamos, colocar nós aí que aparece. isso. A gente fica hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, na rua José Antônio 95, né, o bairro Vila Rosa Pires, mas atendemos empresas do Brasil inteiro e também temos um cliente dos Estados Unidos. Né, Olha que então, maravilha. Esse Brasil inteiro, Estados Unidos, é online? isso, é online. Então, problema geográfico a gente não tem de atendimento. Né, Que então, maravilha. a gente não vai ter isso, tá? Telefone de contato, né, nós temos o nosso telefone comercial, né, então é 67, que é o DDD aqui do Mato Grosso do Sul, né, 999 50 2501. Maravilha. Então, o recado está dado. Agradecer suas explicações aí, né? E bora trabalhar, né? Isso, bora para frente. Então tá, joia. Obrigado.